Oiê, meu nome é Sabrina Betém e nós estamos no nosso dia 272 da jornada Lê Bíblia inteira em um ano comigo. Hoje vamos ler Amós, capítulo de número 4 ao 6. Então, se você ainda não é inscrito, já se inscreve aqui no canal, deixa seu like e compartilha essa playlist com os seus amigos. Vamos ler então os nossos capítulos de hoje? Capítulo de número 4 de Amós vai dizer assim: Ouçam esta palavra, vacas de Bazã, vocês que estão no monte de Samaria, que oprimem os pobres, esmagam os necessitados e dizem aos maridos: tragam vinho e vamos beber. O Senhor Deus jurou pela sua santidade que virão dias em que vocês serão arrastados com ganchos, até as últimas de vocês serão levadas, com anzóis de pesca. Vocês sairão em fila pelas brechas e serão lançadas na direção do Monte Hermon, diz o Senhor. Venham a Betel e pequem. Venham a Gilgal e pequem ainda mais. Cada manhã tragam os seus sacrifícios e de 3 em 3 dias os seus dízimos. Ofereçam sacrifícios de louvor, com pão levedado e proclamem ofertas voluntárias. Tornem isso público, porque é isso que vocês gostam, ó filhos de Israel, diz o Senhor Deus. Também deixei que vocês ficassem sem ter o que mastigar em todas as suas cidades e com falta de pão em todos os lugares, mas vocês não se converteram a mim, diz o Senhor. Além disso, retive a chuva, faltando ainda 3 meses para a colheita. Fiz chover sobre uma cidade e sobre a outra não. Um campo teve chuva, mas o outro ficou sem chuva, secou. Pessoas de 2 ou 3 cidades se dirigiram a outra cidade para beber água, sem conseguirem matar a sede. Mas vocês não se convertem a mim, diz o Senhor. Eu os castiguei com o crescimento e a ferrugem, Os gafanhotos devoraram as hortas e as vinhas, as figueiras e as oliveiras. Mas vocês não se convertem a mim, diz o Senhor. Enviei a peste contra vocês, assim como havia feito no Egito. Matei os seus jovens à espada. Deixei que os seus cavalos fossem capturados e fiz com que o mau cheiro dos acampamentos chegassem aos seus narizes. Mas vocês não se converteram a mim, diz o Senhor. Destruí alguns de vocês, como Deus destruiu Sodoma e Gomorra. Vocês foram como um toco de lenha tirado do fogo, mas não se converteram a mim, diz o Senhor. Portanto, assim farei com você, Israel. E porque farei isso com você, prepare-se, ó Israel, para se encontrar com o seu Deus. Porque é Ele quem forma os montes, cria o vento e declara aos seres humanos qual é o seu pensamento. Ele faz da manhã trevas e anda sobre os altos da terra. Senhor Deus dos exércitos é o seu nome. Capítulo de número 5. Ouçam esta palavra que falo contra vocês, ó casa de Israel. É uma lamentação. Caiu a Virgem de Israel para nunca mais se levantar. Está estendida na sua própria terra e não há quem a levante. Porque assim diz o Senhor Deus, a cidade da qual saem 1000 conservará apenas 100, e aquele da qual saem 100 conservará apenas 10 para a casa de Israel. Pois assim diz o Senhor, a casa de Israel: busquem a mim e vocês viverão. Porém, não busquem Betel, nem venham a Gilgal, nem passem a Berseba, porque Gilgal certamente será levada cativa e Betel será reduzida a nada. Busquem o Senhor e vocês viverão. Do contrário, ele irromperá na casa de José, como um fogo que a consome, e não haverá em Betel quem consiga apagá-lo. Vocês que transformam o juízo em veneno e lançam por terra a justiça. Busquem aquele que fez os 7 estrelos e o Órion, aquele que torna as densas trevas em manhã e muda o dia em noite, aquele que chama as águas do mar e as derrama sobre a terra. Senhor é o seu nome. É ele quem faz vir súbita destruição sobre o forte e ruína contra a fortaleza. Vocês odeiam quem os repreende
no tribunal. Detestam quem fala com sinceridade. Portanto, visto que pisam os pobres e deles exigem tributo de trigo, vocês não habitarão nas casas de pedras lavradas que construíram, nem beberão o vinho nas belas videiras que plantaram, porque sei que são muitas as suas transgressões e que são graves os pecados que vocês cometem. Vocês afligem os justos, aceitam suborno e rejeitam as causas dos necessitados no tribunal. Por isso, numa época de tanta corrupção, quem é prudente prefere ficar calado. Busquem o bem e não o mal, para que vocês vivam, e assim o Senhor, o Deus dos exércitos, estará com vocês, como vocês dizem. Odeiem o mal e amem o bem, promovam a justiça nos tribunais. Talvez o Senhor, o Deus dos exércitos, se compadeça do remanescente de José. Portanto, assim diz o Senhor Deus dos exércitos. Em todas as praças haverá pranto, e em todas as ruas dirão, ai, ai. Chamarão os lavradores para o pranto, e para o choro, os que sabem prantear. Em todas as vinhas haverá pranto, porque passarei pelo meio de vocês, diz o Senhor. Ai dos que desejam o dia do Senhor. Para que vocês desejam o dia do Senhor? Será um dia de trevas e não de luz. Será como se um homem fugisse de um leão, ele saísse ao encontro um urso, e como se entrando em casa e encostando a mão nas paredes fosse mordido por uma cobra. O dia do Senhor será um dia de trevas e não de luz. Será um dia de completa escuridão, sem nenhuma claridade. Eu odeio e desprezo as suas festas, e com as suas reuniões solenes não tenho nenhum prazer. Mesmo que vocês ofereçam holocausto e ofertas de cereais, não me agradarei deles. Quanto às suas ofertas pacíficas de animais gordos, nem sequer olharei para elas. Afastem de mim o barulho dos seus cânticos, porque não ouvirei as melodias das suas liras. Em vez disso, corra o juízo como as águas e a justiça como um ribeiro perene. Casa de Israel, por acaso vocês me apresentaram sacrifícios e ofertas de cereais durante os 40 anos no deserto? Pelo contrário, levaram o seu rei Sicude e Quium, o seu Deus estrela, imagens que vocês fizeram para si mesmos. Por isso, vou mandar vocês ao exílio para além de Damasco, diz o Senhor, cujo nome é Deus dos exércitos. Capítulo de número 6 agora. Ai dos que andam à vontade em Sião e dos que vivem sem receio no monte de Samaria, homens notáveis da principal das nações, aos quais se dirigem à casa de Israel. Vão à cidade de Caune e olhem, dali vão à grande cidade de Amate e depois desçam até Gate dos filisteus. Será que eles são melhores do que os reinos de vocês? Ou será que o território deles é maior do que o de vocês? Vocês imaginam que o dia mau está longe, mas estão fazendo com que o trono da violência se aproxime. Vocês dormem em camas de marfim e se espreguiçam sobre os seus leitos. Comem os cordeiros do rebanho, os bezerros que estão na engorda. Ficam cantando à toa ao som da lira e, como Davi, inventam instrumentos musicais. Bebem vinho em taças e se ungem com os mais excelentes olhos, mas não se afligem com a ruína de José. Portanto, vocês estarão entre os primeiros que serão levados para o cativeiro, e cessarão as festanças dos que gostam de se espreguiçar. O Senhor Deus jurou por si mesmo, o Senhor, o Deus dos exércitos, diz: eu detesto o orgulho de Jacó e odeio os seus palácios. Abandonarei a cidade e tudo o que nela há. Se numa casa ficarem 10 homens, também estes morrerão. E se um parente chegado, o qual os há de queimar, pega os cadáveres para os levar para fora da casa e perguntam ao que estiver lá dentro: há mais alguém com você?
E este responder, não há, não há, então lhe dirá, cale-se, não mencione o nome do Senhor. Pois eis que o Senhor ordena, e será destroçada a casa grande, e a pequena será feita em pedaços. Será que os cavalos podem correr sobre as rochas? Será que é possível lavrá-los com bois? No entanto, vocês transformaram o juízo em veneno, e o fruto da justiça em alosna. Vocês se alegram por terem conquistado Lodebar, e dizem, não é fato que, com as nossas próprias forças, nos apoderamos de Carnaim? Pois eis que trarei contra vocês, ó casa de Israel, uma nação que os oprimirá, desde a entrada de Amate até o ribeiro de Arabá, diz o Senhor, o Deus dos exércitos. E é isso, essa é a nossa leitura de hoje. Me conta aqui nos comentários o que você achou mais interessante. Um beijo da Sá e até amanhã!